Dando continuidade ao nosso evento, apresentaremos agora o painel A Campanha Eleitoral para Presidente da República de 2018. Eu convido à frente aqui o senhor Eli Menezes, membro sênior da equipe de comunicação de João Amoedo e membro sênior... Isso. E convido também Guilherme Raffo, membro sênior da equipe de comunicação de Henrique Meirelles e conselheiro do CAMP. Ah, não está. Convido Otávio Antunes, responsável pela comunicação do Fernando Haddad. Vou convidar também o Fernando Vieira, diretor sudeste do CAMP, que vai mediar. Quem vai mediar é o Dudu Godoy, da VP administrativa do CAMP também. Antes de eu passar a palavra ao moderador, nós apresentaremos um vídeo do Lula Guimarães, que não pôde comparecer a esta mesa. Eu preciso falar sobre o vídeo. Ok, eu passo a palavra ao moderador, desejando a todos um ótimo trabalho. Olá, boa tarde, gente. Só pode segurar um pouquinho o vídeo do Lula? Tá. Tudo bem? Boa tarde, gente. Primeiro, vamos receber do Lula Guimarães o vídeo que ele fez a campanha do Alckmin e teve um problema com a mulher dele e ele não pôde comparecer no nosso debate. Então, esse vídeo tem 2 minutos e pouco, é um depoimento dele que vai servir para a gente debater aqui o tema e eu acho que vai servir como referência. Pena que não vai poder fazer pergunta para ele. Vamos passar? Olá, participantes do CAMP, olá, participantes do Seminário Estratégia, Comunicação e Democracia. Quero cumprimentar especialmente o Bruno Hoffmann pela iniciativa. Lamentavelmente, eu não pude estar hoje presencialmente com vocês por conta de outro compromisso, mas faço esse breve vídeo para colaborar com o debate, a reflexão, para que a gente possa entender o que aconteceu nessa campanha de 2018. Eu fui o responsável pela campanha do candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, à presidência. Vale a pena a gente pensar um pouco sobre as ferramentas de comunicação e sobre o nosso papel como marqueteiros políticos. Muita gente se pergunta do verdadeiro poder da televisão, da influência da campanha da televisão nas eleições deste ano. Vale a pena fazer uma reflexão equilibrada. Talvez um dos fatores que tenha interferido muito no poder da propaganda da televisão foi o atentado ao Jair Bolsonaro da facada. Se, por um lado, alguns candidatos tinham mais espaço do que o Bolsonaro, por outro, depois da facada, ele passou a ter uma exposição, além daquele tempo limite que as emissoras dão de isonomia entre os candidatos, uma exposição muito grande nos telejornais, com uma cobertura que não se falava sobre política, mas se falava de um candidato vitimizado por um atentado. A nossa equipe fez um cálculo e somou, por exemplo, o tempo que foi dedicado a ele nos telejornais da TV Globo, que é a TV de maior audiência. Somamos ali o Bom Dia Brasil, o Jornal Hoje, o Jornal Nacional e o último jornal, que é o Jornal da Globo. Somando o tempo inteiro de exposição extra que o Bolsonaro teve em relação a outros candidatos, esse tempo teve uma soma de mais de 4 horas. Então, vale refletir sobre o verdadeiro poder da televisão, tanto na propaganda quanto no jornalismo. Vale a pena também fazer uma breve reflexão sobre o poder das redes sociais na campanha presidencial desse ano. Nesse aspecto, de fato, o Bolsonaro é um candidato muito adequado a esse meio. Ele tem uma qualidade que outros candidatos não têm como ele, que é a espontaneidade. O Bolsonaro é um candidato que sabe aproveitar muito bem, soube aproveitar muito bem esse poder das redes sociais, utilizando daquela maneira mais simples, maneira mais sincera, o poder de fazer seus vídeos, fazer seus posts. O que é necessário a gente refletir, espero que isso faça parte desse seminário, dessa conversa que vocês terão hoje, é refletir sobre como a estrutura da campanha do Bolsonaro teve presente. Foi uma campanha de muito pouco investimento por um lado, mas por outro lado muito presente na vida dos brasileiros. Pelo WhatsApp, pelos compartilhamentos, pela presença que teve em várias reuniões e vários encontros pelo Brasil inteiro. E se por um lado ela pode parecer orgânica, por outro ela pode parecer organizada. Porque para organizar grupos de WhatsApp, produzir memes, produzir artes para esses materiais, por trás desse material todo também tem um trabalho profissional
que até agora a gente não conhece muito bem. Eu espero que a gente possa depois refletir sobre como ele foi feito e de como ele foi disseminado. Sobre esse aspecto vale a pena, e é provável que vocês discutam hoje também, vale a pena refletir um pouco sobre aquela matéria da Folha de São Paulo que revelou que um grupo de empresários teria pago pelo impulsionamento no WhatsApp para milhares de pessoas que não tinham sido cadastradas, de acordo com a matéria, para receberem aquele tipo de comunicação. Vale destacar que na campanha da Geraldo Alckmin, os impulsionamentos foram feitos somente com pessoas cadastradas no site e que tiveram alguma interação com a campanha. Esse é um assunto que é polêmico e que vale a pena vocês discutirem no seminário de hoje. Vale a gente também fazer uma reflexão de que algumas campanhas tiveram tanto uma presença na TV quanto nas redes sociais muito competente. Eu quero destacar aqui e parabenizar o trabalho dos profissionais que eu admiro, como o Fábio Bernardi, que fez a campanha do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, o Ricardo Amado, que fez a campanha do Helder no Pará, e outros profissionais do Rio de Janeiro e Minas Gerais, profissionais do Camp, que fizeram campanhas muito interessantes e que vale a pena a gente estudar mais, vale a pena debater nesse dia de hoje, nesse seminário. Eu quero agradecer a atenção de vocês e fazer aqui um apelo para que os profissionais de marketing político possam estar presentes no ano que vem, sob a liderança do Bruno Hoffmann, nas discussões sobre a legislação eleitoral. É importante que a gente possa ser consultado pelo Congresso Nacional, pelo TSE, para os ajustes que a lei eleitoral precisa ter no Brasil, para que a gente possa garantir o nosso trabalho, garantir a participação de profissionais qualificados e, sobretudo, garantir a democracia. Muito obrigado a todos. Muito bem, gente. Eu vou fazer uma dinâmica aqui do nosso debate, que eu vou abrir para vocês se situarem quem é quem, como foi feita as campanhas, no sentido, já conversei com os três, no sentido de... aqui não estamos fazendo no sentido de que campanha que funcionou, não funcionou, o que é, mas sim para vocês terem ideia de como funciona uma campanha, como se as dificuldades, etc. E depois a gente vai levantar algumas perguntas, eu vou provocar um pouquinho eles aqui, de um bom sentido, e depois a gente abre para perguntas. Tá bom? Vou começar com o Fernando Vieira. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou fazer rapidamente uma apresentação, só para a gente entender da onde nós saímos e onde nós estamos chegando. Eu sou jornalista, saí da imprensa escrita de São Paulo em 2008 e iniciei o meu processo de trabalhar na agência de comunicação e de inteligência estratégica. De 2009 para frente, então, a gente passou a ter essa experiência, tendo em 2010 iniciado um relacionamento com o então partido PTN, com a deputada federal hoje reeleita Renata Abreu, que deve, inclusive, prestigiar a gente no próximo painel. Esse processo de trabalho junto ao partido resultou num reposicionamento partidário que ocorreu no ano de 2017, que o PTN passou a se chamar Podemos. E a gente dizia que, mais do que uma mudança de nome, ele passava a ter um novo posicionamento ideológico, baseado em 3 pilares, que é participação, transparência e democracia direta. Essa é a proposta do Podemos, o novo partido. Nesse processo, e eu estou aqui dando esse passo histórico para a gente situar e entender como que chega na candidatura que a gente acabou não anunciando aqui, que é a pré-candidatura do senador Álvaro Dias, que é onde eu participei. Eu fui como responsável pelo Podemos, a pessoa à frente da comunicação no período de pré-campanha. E quando a gente bateu aqui um papo, que inclusive não estava previsto aí no nosso roteiro, e o presidente Bruno, acho que com uma visão, convidou a gente a falar aqui um pouquinho, é porque o papel da pré-campanha se tornou muito relevante nesse processo eleitoral. Então, com a mudança do nome e do posicionamento de PTN para Podemos, houve a ideia de que se fosse necessário ter uma candidatura presidencial, inclusive para mandar para a população a mensagem do novo partido. E assim se constrói essa relação e esse convite ao senador Álvaro Dias, cujos ideais de correção na vida, de transparência, de ter uma atitude que correspondia aos valores que o partido gostaria de implementar, se encaixaram perfeitamente. Ok? Essa mudança ocorreu dia 1º de julho de 2017. Então, nós estamos falando que já passou praticamente 1 ano e meio desse processo. E inicia-se a campanha.
Gente, na minha opinião, essa a campanha, na verdade, mais longa da história. Porque vejam só, pela primeira vez nós tivemos um processo eleitoral de 45 dias, mais ou menos, né? 45 dias oficiais de campanha. Só que o legislador havia mudado já para a eleição de 2016, que foram as municipais, permitindo que a pré-campanha se pudesse fazer praticamente tudo, menos o pedido explícito de voto, certo? Essa era a única restrição. Então, o pedido explícito de voto, o pedido expresso de voto, era a proibição jurídica. E mais uma situação, que é a apresentação do candidato, que é algo para a gente refletir numa futura legislação, tem que ser feita como pré-candidato. Então, ele pode expor suas ideias, defender suas propostas, desde que ele se coloque como pré-candidato ao longo de todo esse período que antecede os 45 dias oficiais. O que isso nos levou a refletir, quem estava participando, por exemplo, de um processo de abrangência nacional, que nós temos um país continental. Com certeza, em 45 dias é impossível você percorrer todo o país. Então, quem iniciou com mais antecedência a pré-campanha teve uma vantagem muito grande. E, a partir de julho de 2017, o então pré-candidato Álvaro Dias passou a utilizar a base partidária para percorrer o país. Então, nós utilizamos essa mudança de marca para também justificar o lançamento do Podemos em cada um dos estados do Brasil. Porque a gente que trabalha com a área sabe que toda e qualquer campanha ela tem 3 etapas, né? A primeira etapa delas, se tornar conhecido. A segunda etapa, transformar sua candidatura em conhecida. E a terceira, mostrar que você tem diferenciais competitivos. Assim que a gente pensa, pelo menos no nosso caso, nessas 3 etapas de uma campanha. Então, para transformar o pré-candidato Álvaro Dias em uma figura conhecida, se utilizou do lançamento do Podemos em nível nacional com eventos estaduais. Então, se ia aos eventos estaduais, fazia o lançamento, aproveitava essa oportunidade para aumentar o grau dele de conhecimento com entrevistas em rádios, fazia-se uma agenda em rádios e TVs, contando aqui um pouquinho do ponto de vista estratégico para essa expansão do partido em parceria com a figura do pré-candidato, nós prestigiamos as agendas, especialmente em bases territoriais que tivessem sedes de rádio e de TV, para que a gente tivesse maior amplitude da imagem do pré-candidato. Isso ocorreu, então, com bastante força ao longo do segundo semestre de 2017 e já entrando no primeiro semestre de 2018, ou seja, antes do período oficial da campanha, o pré-candidato já tinha percorrido a maior parte dos estados do Brasil. Vejam, então, assim, algo para que a gente pense vale a pena nós mantermos essa situação de pré-candidatura e de não se poder pedir o voto e só concentrar em 45 dias? Essa é uma reflexão que eu faço e que alguns colegas fazem. Vejam, em 2016, eu já tive essa experiência, como os colegas que trabalharam com campanha tiveram essa experiência de fazer uma campanha de 45 dias, mas a abrangência era municipal. Só que fiz uma campanha, por exemplo, no município de Osasco, em São Paulo e em Mauá, 2 campanhas em cidades grandes, que a gente já teve uma dificuldade de percorrer em 45 dias a cidade inteira. Imagina uma campanha de âmbito nacional. Tá? Outra coisa relevante para a gente também colocar aqui em discussão, na campanha, um rigor super excessivo em relação à prestação de contas. Então, na campanha política, você tem um rigor excessivo, e na pré-campanha, praticamente 0 de regulamentação. Quanto se gastou na pré-campanha de cada candidato? Alguém já se perguntou isso? Então, assim, os gastos de pré-campanha não foram contabilizados da maneira como são feitos os gastos da campanha. A gente não consegue dizer, quem tinha recurso para investir na pré-campanha saiu muito na frente. Eu acredito que a campanha em si, que nós profissionais fizemos, claro que tem a importância dos últimos 30 dias de rádio e televisão, agora a campanha em si ocorreu desde um ano antes,
No caso do Bolsonaro, inclusive, se a gente olhar, ele está fazendo campanha há 4 anos. Não é um processo de conhecimento de 1 ano para cá, é um processo de conhecimento de 4 anos para cá. O Álvaro Dias, no caso do Podemos, que é onde eu posso falar com mais propriedade do ponto de vista da pré-campanha, também teve um excelente desempenho do ponto de vista de redes sociais. Ele tinha mais de 1 milhão de pessoas só no Facebook, fruto de um crescimento orgânico de quando ele era o líder da oposição no PSDB e aparecia na televisão quase todos os dias, depois passou um curto período pelo PV. Então, essa exposição de Jornal Nacional, onde ele era praticamente um garoto propaganda, que ele falava muito na televisão, fez com que a rede social dele crescesse muito. E foi um período também que todo mundo que batia no PT também tinha um sucesso. Então, encontrou a narrativa correta, mas não soube se estabelecer como sendo uma candidatura viável ao longo do processo depois eleitoral. Tanto que na pré-campanha, que é até onde a gente acompanha, ele chegou no Datafolha último de pré-campanha com praticamente 6% de intenção de voto. E depois, no resultado eleitoral, acabou com menos de 1% no resultado final das urnas. Eu estou colocando essas questões aqui sem julgamento, mas para reflexão. Né? Dudu, se eu me estender aqui, você já me fala. Então, o que acontece, gente? Primeiro ponto, a campanha inicia-se quando? Nos 45 dias ou desde o momento em que o futuro candidato se decide lançar candidato? Eu acredito que a gente precisa adaptar essa legislação no Brasil e permitir que, por exemplo, se o Ciro quer ser candidato novamente agora, ele já inicie sua campanha percorrendo o país, tenha-se um cômputo de gastos. Outra coisa de dificuldade, assim, para dividir com vocês, na campanha do Podemos, falta de recurso quando a justificativa tem que vir do fundo partidário. Vou explicar para vocês o que há por trás disso. O Podemos, quando ele faz a transição e o reposicionamento, ele se torna charmoso. Ele se torna um novo partido. E a sua bancada sobe de 4 deputados federais para 17. Então, o que acontece? O fundo partidário, que é o que o partido tinha de recurso para gastar para sua manutenção anual, ficou atrelado nos 4 deputados que saíram da urna. Então, um fundo partidário pequeno, se não me falha a memória, em torno de 500 mil por mês, são dados públicos isso que eu estou passando, né, para vocês, é questão de transparência. Com a vinda de 17 deputados federais, ele passa a ter um recurso no novo fundo, que é aquele fundão eleitoral, mas não mexeu no fundo partidário. E vejam, os parlamentares fizeram lá uma jogada em que se permitiu, no período de campanha, utilizar tanto o fundo eleitoral quanto o fundo partidário. Então, eles puderam somar esse dinheiro. Houve, portanto, uma limitação muito grande, por exemplo, nessa campanha, nessa pré-campanha do Álvaro Dias, em questão de recurso, porque a gente falava de um partido que não tinha condições de gastar. E o senador tem um perfil pessoal, efetivo, de também negar qualquer tipo de doação financeira. Ele tem uma trajetória, ele tem uma postura, como o Bolsonaro também negou participações financeiras oficiais. Houve muita demonstração espontânea em que o Bolsonaro sequer tinha controle. O cidadão vai lá e coloca um outdoor de apoio ao Bolsonaro. Como em determinado momento, algumas cidades a gente chegava e tinha um outdoor colocado em nome do Álvaro Dias por algum militante ou simpatizante que bancava essa situação. Como isso funcionava do ponto de vista de comunicação e marketing operacional, para também dividir com vocês? Tínhamos uma equipe estruturada? Não. Então, tínhamos as pessoas que já o acompanhavam, ou já acompanhavam o partido e passaram a se deslocar com ele. O senador faz muita live e, ao longo desse processo, utilizou muito das lives. E as lives a gente sabe que é o que dá maior resultado na rede social. O sistema começou a ficar preparado para dar maior resultado quando você faz uma live do que quando você faz uma postagem escrita, ou a postagem de uma foto, ou mesmo um vídeo gravado. Uma live dá muito mais resultado. Como funcionava essa mecânica? Celular, no deslocamento, se atualizando, pegando a principal palavra-chave do dia, o principal tema do dia, encostando ou numa beira de estrada, ou a hora que chegava num hotel, ou na parada antes de um evento, em que fosse fazer uma apresentação,
celularzinho, microfone para garantir um mínimo de qualidade de áudio e pau na máquina. Quem fazia isso? Assessoria do candidato. Gente, vamos pensar um pouquinho. Então, a assessoria do candidato fazia isso com foco na eleição presidencial? Fazia. Está incorreto? Não, não está incorreto. Você vê como a gente precisa repensar esse modelo, porque de qualquer maneira ele está discutindo o país. Ele não está fazendo campanha. Ele está fazendo política partidária, ou política ideológica. E com zero de investimento direcionado para aquilo. É o único que isso acontece? Não com todos. Então, com todos os pré-candidatos, sejam eles a presidente ou a deputado, um deputado que sai à reeleição, ele está fazendo campanha todos os dias, né? No modelo americano, que o Bruno, o Dudu, são professores aí, o Maurício, eles chamam non-stop campaign, né? É a campanha contínua ao longo de todo o processo eleitoral. Enfim, já falei com vocês então aqui, contei um pouquinho do que é a estrutura, se ela era uma estrutura profissional ou não, se existia um backstage bem firme para dar suporte para ele, que não existia, era a própria assessoria ou do partido ou dele que o acompanhava. Falei da questão financeira, da dificuldade em você promover ações, como foi feito estrategicamente para aumentar o grau de conhecimento. E vejam, até o final do processo, olha que coisa curiosa, é um senador que tem, se não me falha a memória, 4 mandatos no Senado. Antes de ser senador já foi deputado estadual, e o grau de desconhecimento dele, do ponto de vista de Brasil, é de 80%. Então, você vê como o papel da televisão, que até se tangenciou aqui, falar, não, mas a rede social, eu não acredito que seja rede social, eu chamo de posicionamento, que alguns colegas chamam de narrativa, e a capacidade de capilaridade, que pode ser via um partido ou via uma comunicação de massa. Quando a gente olha o sucesso eleitoral do Bolsonaro, e também foi mencionado, muito bem mencionado aqui pelos professores, há que se pesar muito forte a comoção que envolve um atentado a um candidato à presidência da República. Porque a desconstrução ao longo do processo eleitoral em si, da imagem do Bolsonaro, também estava sendo brutal. E em algum momento, como já tinha acontecido com o Russomano em São Paulo, ia se encontrar uma bala de prata. Digo mais, na semana em que ocorreu o atentado, houve um comercial muito forte que tinha pego e que, coincidentemente também dividindo com vocês, a gente estava preparando uma quali e já tinha aparecido, que era um casal discutindo num restaurante, eu não sei se vocês viram, aí ele falava assim, você é um idiota, me dá um tapa que eu dou outro. E esse comercial tinha impactado significativamente o público feminino. Depois fazia o corte da imagem e falava assim, se você não acha correto isso no restaurante, imagine na vida real, alguma frase desse tipo. E aí mostrava o Bolsonaro nesse tipo de atitude nas circunstâncias com outras mulheres. Ok? Uma coisa também, um detalhe curioso, Dudu, e aí aqui eu vou encerrando, talvez, e fico depois à disposição para qualquer outra dúvida, é como se aconteceu uma costura para tentar determinar quem era o centrão. Determinado momento, a própria pré-candidatura do Álvaro Dias se tornou extremamente atrativa, por ser uma candidatura leve de carregar, para os partidos do Centrão. E se entrou numa disputa de quem teria esses partidos do Centrão. E essa disputa ficou muito forte entre o Álvaro Dias e o Geraldo Alckmin, inclusive com o Geraldo Alckmin fazendo um movimento muito forte para tentar atrair o Álvaro Dias para ser vice, em virtude da entrada dele no sul do país, que estava atrapalhando muito a campanha do Geraldo. E então houve todo esse tipo de assédio, houve todo esse tipo de conversa, esse assédio positivo de convite, e inclusive uma conversa para que o Flávio Rocha, quando saísse, que era o candidato do PRB, viesse para ser vice também numa chapa de Álvaro Dias. Mas o Centrão ficou aglutinado, PP, PRB, PR, esses partidos, faltando mais alguns aqui que eu não lembro agora, esses partidos ficaram unidos para tentar se vincular em torno de um projeto único. Tá? Pessoal, isso que eu gostaria de explicar para vocês, de contar para vocês, na verdade, dando mais ou menos um panorama do que a gente vivenciou e dividindo aqui com vocês, como foi uma pré-campanha do ponto de vista
do partido, de um partido político, que é quem a gente atende, que é o Podemos, reforçando que no período eleitoral nós não conduzimos esse processo, nós continuamos com atividades paralelas e no atendimento macro ao partido, mas sem ter uma participação efetiva na campanha no horário oficial, no período oficial de campanha. Ok? Ok, Fernando, obrigado.